Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Eu vou resolver com vocês os exercícios da apostila número 5, página 22, exercícios sobre aposto e vocativo, tá? Não dá para eu solucionar todos os exercícios nas nossas videoaulas. Os exercícios que eram sobre o texto teatral, que eu expliquei sobre o gênero, tinha atividade sobre o texto que tem na apostila. Como é uma atividade de leitura e interpretação, esses aí eu não vou resolver com vocês, tudo bem? Agora, esses que são conteúdo gramatical e aí necessita de um pouco mais de explicação, eu vou resolver com vocês aqui nessa videoaula, tá? E aí vou fazendo algumas observações no decorrer da explicação dos exercícios, tá? Então, é a página 22 da apostila número 5. Vocativo e aposto. O que é o vocativo? Vocativo, né, como já expliquei na última aula, é a palavra ou expressão utilizada como chamamento, como invocação. Então, João, saia daí. Eu chamei ele pelo nome. João foi o chamamento que eu fiz. Mas também poderia ser menino, saia daí. Menino foi o chamamento que eu utilizei para fazer um alerta a esse garoto, por exemplo. Amigo, venha aqui. Amigo foi o chamamento que eu utilizei para chamá-lo até mim. Não faça isso, rapaz. Rapaz foi o chamamento que eu utilizei para me dirigir a determinado rapaz, a determinado moço, tá? Então, o vocativo é o chamamento, sempre deve vir separado por vírgula, sempre, tá? Então, a expressão que você utiliza para chamar alguém é o chamamento. Utilizou alguma expressão para chamar alguém? Amor, pegue o açúcar para mim, por favor. Amor foi a expressão que eu utilizei para chamar alguém, para falar com alguém, tá? Então, é o chamamento, sempre vai vir separado por vírgula. Então, amor, João, fulano, ciclano, vírgula e o restante da frase. O aposto é diferente do vocativo. O aposto é uma palavra ou um termo que tem a função de fazer uma explicação, tá? De algum nome dentro da frase. Então, João, que era bom aluno, passou de ano. Que era bom aluno está explicando alguma coisa sobre o João, tá? Então, o aposto é esse trecho, termo, essa expressão dentro da frase que faz uma explicação de algum nome dessa frase, tá? Então, é muito diferente de vocativo. Vocativo é o chamamento, aposto é um termo explicativo, uma explicação de algum nome de dentro dessa frase, tá? Vamos supor, Sergipe, cidade turística, está em crescimento, por exemplo. Então, Sergipe, cidade turística, está em crescimento. Então, cidade turística está fazendo uma explicação sobre Sergipe, tá? Então, é isso. Aí, vamos às atividades, então. Então, tem uma tirinha aqui para vocês lerem, fazerem a leitura, O bonde da história. Entenda, querida. 2002 é para quem pode. Nós ainda estamos esperando a passagem para 2001, Então, vejam lá. É uma tirinha que faz uma crítica, a pessoas que estão aí numa situação de aguardando alguma coisa, uma situação de pobreza, Então, eles estão aguardando a passagem para 2001, esperando alguma coisa. Transcreva o vocativo presente na charge. Qual é o vocativo? Querida, Entenda querida, Querida foi a expressão que ele usou para chamá-la, para falar com ela. Poderia ser pelo nome, poderia ser amor. Entenda amor, entenda Joana, Mas ele usou o quê? Querida. Então, querida foi o chamamento que ele utilizou. Querida, entenda, Foi a expressão que ele usou para falar, para chamar, para chamá-la, tá? Então, ali o vocativo é o querida. Que tipo de sentimento da personagem esse vocativo revela? Quando a gente chama alguém por querida, revela que nós temos o quê? Alguma intimidade, Então, como ele usou o termo querida, revela que eles tinham alguma intimidade. Continuando, número 2. Então, temos um trecho. Os jardins de Natal estão floridos.
Plantas de todas as cores e diversos formatos enfeitam canteiros e praças da cidade. A imagem anuncia a proximidade da primavera, estação que oficialmente não temos, mas a maior parte das espécies de flores não é nativa da flora potiguar. A que termo da frase se refere o trecho destacado? Então, o trecho que está destacado, estação que oficialmente não temos, se refere a que palavra, né? A quem está se referindo? A palavra primavera, né? Então, a imagem anuncia a proximidade da primavera, estação que oficialmente não temos, né? Então, esse trecho se refere à palavra primavera. Qual é a função que o trecho destacado exerce em relação ao termo a que ele se refere, né? Então, qual é a função? Está explicando alguma coisa sobre o termo primavera. Está explicando que essa estação, na verdade, a gente não tem, né? A gente só tem o frio e o calor aqui no Brasil, né? Então, que função esse trecho exerce? A função de explicar, a função de aposto, tá? Então, coloquem aí que é a função de aposto, porque está explicando o termo primavera. E explique. Número 3, sublinhe os apostos presentes nas frases indicadas abaixo. Então, nessas frases, qual é o trecho que eu posso classificar como aposto? Ou seja, que está explicando algum termo da minha frase. Então, vamos lá. Cientistas descobriram que a baleia de bico, cetáceo que vive em grupos coesos, fica silenciosa em águas rasas, possível estratégia de sobrevivência. Então, o que é um aposto dentro dessa frase? Cientistas descobriram que baleias de bico, cetáceo que vive em grupos coesos. Então, cetáceo que vive em grupos coesos é o aposto. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Tem um pincelzinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, vamos lá. Opa, sumiu. Cantinha. Ok. Então, aqui, cetáceo. Não tô conseguindo. Ai, vamos deixar pra lá. Mas ali, cetáceo que vive em grupos coesos é o aposto de baleia de bico, tá? Tá fazendo uma explicação sobre o termo baleia de bico. Albert Einstein, o revolucionário físico formulador da teoria da relatividade, fez um manifesto contra as guerras no fim de sua vida. Então, o revolucionário físico formulador da teoria da relatividade, né, tá fazendo uma explicação sobre quem foi Albert Einstein. Albert Einstein, quem foi? O revolucionário formulador da teoria da relatividade. Então, fez uma explicação sobre o Albert Einstein, tá? Esse termo é o aposto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Ixi, Maria, a professora tá... Vamos continuar. A AIDS, doença sexualmente transmissível, pode ser evitada pelo uso de preservativo. Então, a AIDS, o que é a AIDS? Doença sexualmente transmissível. Então, fez uma explicação sobre o termo AIDS, tá? Isso é um aposto. Então, pode grifar ali, doença sexualmente transmissível, tá? Que é o aposto de AIDS, ou seja, é o termo dentro da frase que está explicando um nome. Quero apenas isto. Um lugar para morar, tá? Então, quero apenas isto. Vou explicar o que é o isto. O que eu quero? Um lugar para morar. Então, um lugar para morar está explicando o quê? O isto, né? Esse isto, o que significa? No meu caso, sei lá, eu quero um carro. Quero apenas isto, um carro, né? Um carro está explicando o meu isto. Nesse caso, era um lugar para morar. Então, um lugar para morar é o aposto que está explicando o termo isto nesta frase. E, por fim, todos os presentes, senadores, deputados, autoridades estrangeiras, jornalistas e embaixadores, emocionaram-se com as palavras do presidente. Quem é o aposto dessa frase? Senadores, deputados, autoridades estrangeiras, jornalistas e embaixadores. Está explicando qual termo? O termo presentes. Todos os presentes, né? Todos. Quem são esses presentes? Senadores, deputados, autoridades estrangeiras, jornalistas e embaixadores. Então, fez uma explicação
sobre esse todos os presentes, sobre todos, quem eram todos. Então, veio depois a explicação, tá? Então, o aposto é esse termo dentro da frase que faz uma explicação de algum termo que você mencionou, tá? Aí, número 4. Crie apostos para os nomes destacados nas frases. Não se esqueça de observar a pontuação adequada. Então, vamos lá. Então, se o aposto é uma explicação sobre algum termo, nesse caso, nós vamos ter que explicar o termo que está grifado, tá? Existem muitas possibilidades, aí vai da criatividade de cada um pode criar uma explicação diferente, não tem problema, tá? Desde que explique esse termo. Geralmente o aposto vai estar entre vírgulas, tá? Os manifestantes apresentaram algumas reivindicações que são essenciais, por exemplo, ao representante do governo. Então, eu expliquei esse reivindicações. Reivindicações para a saúde. Né? Então, eu expliquei quais são essas reivindicações. Tudo bem? Então, você pode colocar qualquer explicação sobre o termo reivindicações. Tudo deve ser feito para preservar a biodiversidade. Eu tenho que explicar o termo biodiversidade. Né? Tudo deve ser feito para preservar a biodiversidade, que é essencial à vida. Expliquei biodiversidade, estou dizendo que biodiversidade é essencial à manutenção da vida, tá? Carlos foi o vencedor do torneio de natação. Carlos, melhor aluno da sala, foi o vencedor do torneio de natação. Então, eu falei alguma coisa sobre o Carlos. Eu expliquei alguma coisa sobre quem é o Carlos. Carlos, o melhor aluno do 7º C, por exemplo. Né? Então, eu expliquei quem é esse Carlos. Carlos, o melhor aluno do 7º C, foi o vencedor do torneio de natação. Você só se dará bem se controlar o seu mau gênio. Eu tenho que explicar esse mau gênio, né? Você só se dará bem se controlar seu mau gênio, herdado do seu pai, né? Que herdou do seu pai. Então, eu expliquei alguma coisa sobre mau gênio. Herdado do seu pai, enfim, eu expliquei esse termo que veio grifado, tá? Então, que fique claro para vocês que o aposto é essa explicação, é o termo dentro da frase que faz a explicação de um nome, tá? E o vocativo não tem nada a ver com aposto. A vocativo é a palavra que eu utilizo para chamar alguém, tá? Nem sempre vai ser um nome, pode ser um apelido, pode ser uma expressão, tá? Então, são coisas diferentes. Vocativo é o chamamento e aposto é o termo que faz uma explicação de algum termo dentro dessa frase. Tudo bem? Então, essas foram as correções, as atividades sobre aposto e vocativo. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Bons estudos, até mais!